Só vice-presidente abusado, e no meu caso só vice-presidente. Mas deixa eu fazer uma foto aqui. Vamos lá. Conversando permanentemente. E aí tá adiado mesmo a votação da PEC 37. Não, veja, ele vai anunciar, né? Eu estou esperando porque ele, ao decidir voltar para o Brasil, nós conversamos e ele falou, vamos aí, daí tomamos decisão junto aí e tal. Está encaminhando para o adiamento, né? Respeitando que sabe que ele que colocou. O dia 26 foi ele que se autoimpôs. Eu, pessoalmente, nessas manifestações que eu já estava falando, eu acho que não vai dar. Você tem umas consultas. Eu estava numa reunião com o Ministério Público no Paraná semana passada, na segunda, consultei se não teria como adiar, porque essa era uma solicitação de uma parte dos procuradores. Porque tem, também entre os procuradores também tem os mais radicalizados que acham que tem que PEC da impunidade e tal, e tem aqueles que acham que tem que fazer um diálogo, tem que ter um projeto. Recebi um projeto, inclusive, um projeto alternativo do Ministério Público. Esse mesmo projeto basicamente lastreia o projeto da Marina Santana, que é um projeto que o PT discutiu como ideal, é dela, mas o PT discutiu, então tem fato novo, né? Então, e as manifestações não dá para analisar, né? E o grupo de trabalho ainda não finalizou, que foi construído. Em ato contínuo, o ministro José Eduardo não será votado essa semana. Agora, tem a ver, a gente pode dizer que tem sim a ver com as manifestações. Seria hipocrisia dizer que também não tem, mas também não quer dizer que o Congresso pressionado não vota as matérias, né? Isso não é verdade. Por quê? Porque já tem os documentos, estão aí para mostrar. Na semana passada eles já fizeram uma solicitação, o Ministério Público está fazendo essa solicitação. O Zé Eduardo, que coordena esse trabalho, o Ministério da Justiça, já disse que não se chegou a um consenso. Então, como está em caminho, eu acho que assim diz o seguinte, está em curso a formação de um consenso, que extrapola, inclusive, o Ministério Público e os policiais. Porque não podemos, uma causa dessa não é um assunto só para Ministério, para promotor e para delegado opinar. Mas está em curso a formação de um consenso. Os partidos estão ainda debatendo esse assunto, se manifestando. E temos as manifestações de rua, né? Não tem como negar. E ele está voltando também em função das manifestações, antes. Sim, lógico. Eu não teria deixado de estar aqui, né? Eu acho que pode ser com a Globo, porque Eduardo Alves está voltando antes, antecipou esse retorno da Rússia em função dos protestos. Não, sem dúvida, né? Analisando a repercussão dos protestos, ele está totalmente informado por mim, é claro, pela imprensa, da dimensão dos protestos. E em avaliando essa situação, ele determinou, ele resolveu retornar ao Brasil, como retornou também o Michel Temer, o que seria, que eu acho que é desejável. Não obstante, a missão importante que eles estão desempenhando lá. Agora, o senhor tem falado com ele, há uma votação importante por ocorrer aqui, que é a votação da PEC 37, alguns chamando de PEC da impunidade, outros PEC da legalidade. A questão das manifestações e a previsão de adiamento dessa votação está interligada. Não, lógico que está interligado. Tem um esforço por um consenso que não se chegou ainda. O próprio ministro da Justiça admitiu que não se chegou a um consenso. É um tema que não se trata apenas de um consenso entre delegados e promotores, e sim um tema de interesse do Estado brasileiro, do tipo de Estado que nós queremos. Então esse consenso está em andamento, está em curso, mas não se chegou ainda. Me parece adequado deixar para o segundo semestre. E agora, é claro, os protestos têm essa pauta e é uma forma de nós também, de certa medida, estarmos sintonizados com aquilo que vem das ruas e aguardarmos um pouco mais, até porque há propostas legislativas em curso, os partidos estão discutindo ainda o tema e, como eu disse, é um tema bastante complexo. Portanto, nós vamos aguardar, e estou defendendo isso, é muito provável, quase que definitivo, que nós não teremos a votação da PEC 37 no dia 26. Agora, isso não quer dizer que o Congresso esteja se furtando de votar isso em função dos protestos. Não, é um tema importante, porque, veja, a Constituição ela é omissa em relação ao papel que o Ministério Público deva ter na investigação criminal. A PEC ela é redundante, na verdade, reforça aquilo que já está na Constituição. Nós precisamos resolver isso definitivamente e se, além, como se fala, ou da impunidade ou da ilegalidade, o importante é que haja punição dentro da lei. O senhor está em contato permanente com o presidente que estava fora do país. Ele demonstrou preocupação com esses protestos, com essa onda de protestos? O que vocês conversaram sobre isso? É claro, conversamos que a
situação não é tensa, nós temos uma situação, um tipo de manifestação diferenciada daquele que tradicionalmente nós enfrentamos, mobilizado pela internet, pelas redes sociais, com a pauta que não está definida, em algumas cidades com atos de violência e vandalismo extremo. Então isso o dirigente máximo do Legislativo se preocupa e o presidente estava sintonizado, por isso decidiu voltar, mas a gente também estava sentindo essa tensão aqui nas ruas, aqui em Brasília. E volto a dizer, aqui em Brasília foi muito tranquilo e pacífico. O que ocorreu nas outras cidades, felizmente não ocorreu aqui. Maravilha, muitíssimo obrigada. Obrigado a você. E o senhor estava na hora certa, no lugar certo, tudo aqui. Nem... E aí, uhul! Mas tem que estar, né? Certo. Tem que estar e tem que vir, né? Não, foi muito bom. Tem que deixar as crianças em casa, do mesmo jeito. Não, mas eu acho que deu uma... Na verdade é o seguinte, eu cumpri a missão que... Tem um amigo meu, o presidente da Itaipu, o Samek, ele chega e diz, você deve ser iluminado. Se assume a Câmara, vota, porque aquele negócio de tribunais é uma repercussão, você não sabe o tamanho, tá? Dos casos, então, é muito bom. Aí assume outra vez, vota. Já foi uma vitória, foi realmente mais. Aí o Renan não aceita promulgar e o Joaquim Barbosa é contra. Já viram polêmica, porque se não tivesse isso, era promulgar. Aí, mesmo que tenha sido, em certa medida, combinado, promulga tal da PEC. Depois, na outra semana, eles viajam. Aí vira essa... Tá na fila. Obrigada, presidente. Gente. Calma. Eu fiz uma crítica ao governo ali. A comunicação do governo, né? Hã? Você puxou muita gente, eu preciso conversar com você. A comunicação do governo. Foi? Oi? Eu tô falando, só puxou muita gente no PT. Hoje eu pus 6, viu 6. Valendo, Leandro? Pode ir, valendo. É o Eric do Noblar. Mudou, né? Muito tempo. Pode ir, ok. Presidente, está marcado para hoje a manifestação às 4 horas. Como a Câmara está se preparando para receber esses manifestantes e uma oportunidade de escutar o que eles têm para dizer? Bom, é importante dizer que desde segunda e mesmo na segunda-feira, no auge do movimento, nós estávamos aqui abertos ao diálogo com lideranças, para receber a pauta dos movimentos, como fazemos comumente com todos os movimentos que vêm até a Brasília se manifestar. Então não é diferente da postura tradicional da Câmara. Aliás, agora mesmo nas comissões tem aí 40 indígenas sendo ouvidos, são manifestantes que vêm aqui com seu posicionamento. Então a casa está aberta permanentemente. E permanecerá aberta nesse dia de hoje. A única preocupação nossa, aliás, não se trata apenas de uma preocupação, mas a preocupação é quem são os líderes, qual é a pauta, como é que nós dialogaríamos, porque não é possível dialogar direto com a massa, nós não temos essa prerrogativa. Então nós temos essa preocupação de dialogarmos com os setores organizados. E como esse movimento ele é organizado de forma diferenciada, pelas redes sociais, com várias pautas, várias motivações, então essa é uma preocupação e nós vamos tentar dar conta disso, interpretando a natureza do movimento, o tipo de mobilização e qual seria o formato de negociação e de interlocução. A segunda preocupação é a segurança. É claro que nós fazemos um apelo às pessoas que façam a manifestação pacífica, respeitando o direito das pessoas, a integridade física das pessoas e o patrimônio público, que é o patrimônio de todos os brasileiros. Eu tenho notícias de que haverá muitos adolescentes nessa manifestação, que algumas escolas que Soltaram a bomba ali, os gases ali. Estão cercando o Demédio, que estão descendo. Ela mandou a parte do deixador de avisar. tem polícia lá, né? Tá reforçando lá, pô. Estão descendo. O pessoal deslocou. Pessoal, um grupo pequeno, né, que faz isso.
Tem polícia militar na mão. Eu vou lá rapidinho. Eu tenho polícia militar, nossa. Excelente. Hoje, né? Você consegue passar hoje? Não, eu te dou ela agora. Tá. Agora você tá onde, na tua sala? Lá na vice. Então a gente vai pra lá. Bola do céu, tá? Você fica com o céu. Cadê o Hélio? Oi, tô aqui. E aí, doutor? Qual que é a impressão aí, Vargas? Uma manifestação majoritariamente pacífica, com alguns vândalos, né, que infelizmente existem, mas majoritariamente pacífica, a polícia se comportando de forma adequada, em número suficiente para evitar dano às pessoas, pessoas feridas, jovens feridos, e também preservando o patrimônio público, evitando o vandalismo. Portanto, nós estamos absolutamente conscientes de que aquilo que nós tínhamos que fazer, estamos fazendo. Do ponto de vista político, a casa está sintonizada, os líderes estão organizados, nós apoiamos a manifestação, mas queremos evitar que haja qualquer tipo de manifestação mais violenta. E para isso é importante que os manifestantes também tenham um comportamento bastante pacífico e não tentem depredar o patrimônio público e também invadir prédios públicos, que não é algo adequado. Você está aqui na sacada do Congresso Nacional, praticamente totalmente de frente aos manifestantes. Qual que é o sentimento aí nesse? Não, o sentimento é claro que é de tensão, preocupação, porque a nossa primeira preocupação é que as pessoas não se machuquem, né? E quando as pessoas se machucam é algo muito triste. Tem muitos jovens, muitos adolescentes aí. Então a gente se preocupa muito. Há alguns vândalos, provocadores que estão certamente infiltrados no movimento, mas que não são maioria. Então a gente tem convicção que nós vamos concluir o dia de hoje sem nenhum incidente mais grave. Mas, do ponto de vista da agenda política, se veja, independentemente dos manifestos, nós já estamos defendendo há muito tempo uma pauta proativa em relação ao transporte coletivo. A PEC 37 está em curso o entendimento aqui na Câmara e nós pretendemos que isso ocorra o mais rápido possível. Bem provavelmente não vamos votar esse semestre, deve votar no segundo semestre. E, como eu disse, a agenda que eles apresentarem para nós, se apresentar de forma organizada, infelizmente não foi apresentado ainda a reivindicação do movimento, nem os líderes. Tentamos fazer uma reunião com os líderes e não foi possível. Mas, de qualquer forma, nós vamos continuar abertos à negociação com eventuais líderes que surjam desse movimento. Ao mesmo tempo, solicitando que eles agem de forma pacífica. Estou aqui de forma tranquila, serena, confiando que isso vai acontecer. A gente vê aqui nas imagens que são manifestantes contra várias situações, não é só política, né? Como, por exemplo, a questão dos gays, a questão da homofobia, no caso, a questão da mídia. Ah, sim, tem faixa contra a Globo, tem faixa contra a Copa, tem faixa contra a política, o mundo da política, não podemos negar, mas não é só com relação ao mundo da política, é contra a institucionalidade, aqueles que hoje dirigem e comandam o país. Então nós temos que continuar tranquilos aqui, serenos, mas aqueles que quiserem reduzir as manifestações em curso só com a insatisfação em relação à política, certamente vão se contraditados pelos fatos, que o que nós vemos aqui são palavras de ordem contra tudo e contra todos. E isso é respeitável. Mas é inconcebível que mesmo os meios de comunicação tentem aplicar isso apenas ao mundo político. Mesmo alguns veículos de comunicação estão com dificuldade de fazer transmissão em tempo real e ao lado dos manifestantes. Isso nunca aconteceu. Então é algo diferente que está acontecendo aqui hoje. Certo, só para encerrar aqui, quando você abriu a porta e ficou de frente com a multidão, o que você pensou, o que teve dentro da cabeça do André Vargas? Assim? Eu acho que a primeira imagem é a imagem da nossa militância, né? Porque nós já fizemos manifestações aqui, até com 100 mil pessoas. Ocorre que as manifestações na época eram manifestações tranquilas e serenas e tinham um comando. Hoje nós não temos um comando, a palavra de ordem, um caminhão de som. Sem dúvida nenhuma, a manifestação das redes sociais, manifestação de uma juventude, preponderantemente de classe média, que quer se fazer ouvir. Então, lembrei do tempo de militância, mas é o tempo da responsabilidade que tem com a vida dessas pessoas agora na vice-presidência da Câmara dos Deputados. Ok, obrigado. E aí, André? O cara tá com traumatismo. Eu tava aqui à tarde, eu vi o pessoal correndo de polícia, tá baratinho, tá aqui
Então aqui, portanto, nenhum tipo de assodamento, seja da polícia, que já está muito bem orientada pelo secretário de Segurança e o governador Guilherme Nossa, a quem compete a segurança pública, e seja também importante que os líderes do movimento façam essa orientação para que não haja nenhum tipo de dissabor maior nesse momento. Recebi a informação de que alguns manifestantes se desmotivaram no protesto porque os próprios líderes tomaram a frente de atos de vandalismo, de pichação. Então, a gente podia frisar nessa questão da segurança, como será importante a segurança e como as pessoas, no caso, os líderes, devem se portar diante desses protestos. Porque a manifestação, ela tem que ter um objetivo, como tudo na nossa vida. Se ela tem o objetivo de manifestar a indignação em relação a aspectos específicos da pauta nacional, o Congresso Nacional é o seu palco, né? Não ser outras formas de indignação. Então, o preço do estádio, que se averigüe, a casa tem instrumentos para isso. A questão da segurança, do transporte coletivo, nós estamos votando agora a medida provisória, que já está em curso, de desoneração da tarifa de transporte coletivo. Antes das manifestações acontecerem, já tinha cidades que tinham reduzido o preço da tarifa. Portanto, esses são temas objetivos, mas para isso tem que ter a interlocução. Nós estamos abertos, vários líderes de vários partidos estarão aqui ao longo da manifestação e nós vamos recebê-los. Agora, é preciso ter calma, serenidade, respeito às pessoas. Como eu disse, são várias formas de organização, mas é fundamental que se tenha uma canalização num objetivo e com um tipo de interlocução bem definido. Presidente, o senhor deu uma entrevista hoje cedo lá para a Band News, comentou que o presidente Henrique se reuniria com os líderes às 7 da noite. Isso já está acordado com o presidente Henrique? Não. Esses líderes? Me parece que o presidente Henrique deve chegar aqui por volta de 8 horas da noite. Se houver oportunidade, se não, nós aqui vamos recebê-los. Nós estamos tranquilos. A casa está aberta, seja com o presidente interino, seja com o presidente Henrique Eduardo Alves. A casa está permanentemente aberta. Não para atos de vandalismo e para ocupação. Ela está aberta para diálogo, para interlocução, conversa com os líderes, desde que os líderes estejam bem definidos, nós poderíamos perfeitamente recebê-los. E digo em meu nome, em nome da casa, e também em nome do presidente Henrique Eduardo Alves, que, se chegar até o momento, receberá. Mas vocês ainda não identificaram quem seriam esses líderes, então ainda tem que ver quem são. Essa identificação não é a Câmara que vai fazer, a Câmara está aberta, está dialogando. Quem deve identificar efetivamente são as próprias lideranças, sua gestão. Nós não vamos interferir no formato de gestão e escolher os líderes, ou nós definimos quem que entra e quem não entra. Se tiver um grupo de líderes, nós vamos recebê-los com uma pauta bastante organizada. A informação que eu tenho, que vem do GDF, é que já teria essa possibilidade de reunião articulada por algumas lideranças. Elas são as mais representativas, as únicas representativas? Não sabemos, porque elas não se apresentaram ainda à presidência da casa, à mesa da casa, ou à direção da casa. Então, vamos aguardar. Acho que o desenrolar de hoje pode ser muito simbólico para a continuidade das movimentações da democracia brasileira. Na conversa que o senhor teve com o GDF, a expectativa de quantidade de manifestantes hoje, qual é? Fala-se em 10 a 20 mil pessoas, entre 10 e 20 mil pessoas, um pouco maior que a de segunda-feira, até porque várias manifestações outras de grupos estariam previstas. Eu, por exemplo, de forma espontânea, filha de uma amiga minha, de 14 anos, que viria numa manifestação, não sabia muito bem qual era a pauta, e que foi estimulada dentro de uma escola. Então, quer dizer, que teve uma combinação da escola comparecer ao evento. E o formato como isso aconteceu, nós não sabemos. Estou citando um exemplo. São jovens de 13, 14 anos. Então, nós precisamos cuidar desses jovens. Nós precisamos cuidar dessas pessoas. Nós não podemos permitir que nem excesso da polícia, e principalmente quem define a violência é o caráter do movimento. Então, todo cuidado vai ser tomado para manter o diálogo, mas também para manter a segurança das pessoas. Presidente, deságua aqui todo esse manifesto. O senhor acredita que é um desgaste com relação à classe política? Olha, eu vi carros da imprensa sendo queimados. Eu vi caixas de banco sendo queimadas. Eu não acredito que eles estejam, pelo formato da divulgação, que eles estejam felizes, nem com os banqueiros e nem com os veículos de comunicação que estão nessa mobilização. E que estão presentes nisso também. Nesse formato, há um questionamento, na minha opinião, uma interpretação muito superficial do status quo, seja o político, seja também as instituições de forma geral.
Então não se pode atribuir o desgaste à classe política como querem diminuir nessas manifestações. Querer reduzir o caráter das manifestações a isso é desconhecer o conteúdo específico daquilo que eles estão efetivamente dizendo e escrevendo nas redes sociais. Eles não acreditam, pelo que eu sinto, pelo que eu estou acompanhando, eles têm uma descrença, sim, no mundo político, tem um desgaste, mas tem um desgaste com a institucionalidade de forma geral. Então, serão surpreendidos aqueles que quiserem diminuir o foco das manifestações ao Legislativo. Ocorre que o Legislativo está aberto. Está aberto a permanente conversação com a população, é tradição do Legislativo. E nós vamos permanecer assim, valorizando a livre expressão. É importante também dizer que não é o estrado de todo o conjunto da população. É o estrado de um segmento da população que tem que ser definido, mas há um conjunto da população que está no dia a dia, está trabalhando, no dia a dia está dentro do transporte coletivo, né, inclusive sofrendo as mazelas do transporte coletivo, procura por habitação, são vários movimentos. Esse é um movimento que merece respeito, mas nós não podemos maximizar na totalidade a amplitude do conjunto da população brasileira. Presidente, sobre a PEC 37, a assessoria do presidente Henrique falou que ele já decidiu que não vai ser semana que vem, que vai escutar o grupo de trabalho na próxima terça-feira na reunião de líderes, e parece que, só que não definiu se ficaria para a semana seguinte, e isso ainda vai ser definido na reunião de líderes amanhã. Como é que o senhor recebe essa notícia? Com satisfação, né? O bom senso diz isso, nós vamos ouvir, e o que nós já sabemos, como o presidente estava na Rússia, e a gente está aqui, nós já sentimos com a manifestação dos partidos que está muito longe do consenso da relação entre delegados e promotores. Mas é importante dizer que a PEC 37 não é um assunto só de promotor e só de delegado, é um assunto da sociedade brasileira, do tipo de Estado que nós queremos, do tipo de formato, qual o tipo de investigação e combate à corrupção que é mais eficiente, qual é o tipo de legalidade, de institucionalidade, quais são os excessos que eventualmente se cometem de parte a parte que deve ser evitado. E é isso que nós vamos discutir. O projeto da deputada Marina Santana, que é ipsiliter o projeto que o Ministério Público apresentou de autorregulamentação, também vai servir de parâmetro agora nesse momento do debate. Então nós vamos precisar, na minha opinião, respeitando a opinião do presidente, que sim, definiu essa data, tanto que está ainda na pauta, mas que ouça os líderes, mas o bom senso vai dizer que nós devemos votar no segundo semestre. Presidente, a PEC 37 também faz parte do movimento que vem pedindo para o Congresso. O adiamento da votação é uma forma também de esvaziar essas manifestações? Nós não queremos esvaziar as manifestações, nós queremos que ela diga exatamente a que veio. E está sendo organizada uma pauta, seja no mundo da internet, mas também no mundo real, quando eles nos dizem. Há uma insatisfação generalizada. E a PEC 37 pode ter sido também uma das canalizações. Mas essa impressão de que nós deveríamos deixar para o segundo semestre, já foi, eu mesmo já disse isso em plenário aqui, antes dos movimentos, porque o que a gente ouve das queixas do parlamento não é só exatamente a votação do sim ou do não da PEC 37, mas sim de uma regulamentação em relação às funções investigatórias do Ministério Público. Portanto, como foi votado por 15-2 na Comissão Especial, o que mostra que tem uma compreensão aqui no Parlamento em uma direção, não obstante a isso, há outras articulações acontecendo que devem ser respeitadas e vão derivar para a remessa para o segundo, para depois desse recesso, já que nós temos LDO, temos FPE, temos royalties da educação trancando a pauta, como trancou essa semana, então acho que aguardar faz bem para todos nós, independentemente do movimento, mas também, em certa medida, atendendo um pleito do movimento que está nas ruas. Não tem offline. Vou dar esse pico aqui.